Eu estou iniciando antes aqui, você que está chegando agora aí, eu e o ao vivo eu, está aqui no cinema, tá vendo? Porque o nosso convidado já chegou também, mas está se refrescando. Eu vou deixar vocês aqui com o CupiArt, enquanto eu compartilho a 105,9. Eu também tenho que compartilhar. É bom também. Essa voz é conhecida. Já começou? Já começou, ó. Tá aparecendo uma orelha aqui. Já estamos na live. Espero que o sistema não caia hoje, né? Para não nos sacanear. Não caia. Quarta live. 7ª live. 5ª live. Ah, viu? Alguém sabe isso aqui, nem eu sei. 5ª live. 5ª live. Olha só que coisa. Ulisses, projeto Seja Você o Repórter, né? Seja Você o Repórter. Vocês já ouviram essa voz de fundo aí, característica? Não vai começar ainda a jornada esportiva, mas é Rodrigo, Digão, a sintonia, Digão. É isso aí. Falaram um pouquinho hoje de coisas que acontecem na vida. Então vamos compartilhar. Coisas aqui. da vida. Eu vou mostrar aqui, ó. Vou só virar a câmera para lá, vou mostrar o Wagner seminuto. Pronto, olha lá. Ah, tem gente que ficou esperançoso disso, né? Olha, hoje estou com o meu look favorito. O look primavera. Na verdade, eu cheguei aqui assim, ó. E aí todo mundo fala que o meu óculos de sol é de grau. Entendeu? Então eu tenho que. Às vezes. Eu sabia que você usava óculos. Eu chego nos locais, na hora de assinar o documento, eu coloco o óculos de sol. A pessoa, pô, é que o óculos é. Faz de novo, faltou a foto aqui. É de sol. Olha lá. Você quer com óculos? Peraí. Ah, com óculos. Tirando o óculos. Tirando o óculos. Agora joga o óculos para a janela. Quando em janela eu vou abrir aqui. Vou deixar aqui com a Thaís, ó. Enquanto você está falando, eu não compartilhei ainda, mas a Thaís explica um pouquinho o que nós estamos fazendo aqui hoje. Isso mesmo, nós estamos na 5ª live do nosso projeto, Seja Você o Repórter. E novamente trouxemos uma pessoa aqui, que no caso é o Wagner Alves, para falar um pouquinho. O tema em si que a gente colocou foi Igualando Oportunidades, Realizando Sonhos. Então vamos falar um pouquinho dessa trajetória do Wagner nessa causa, tudo que ele tem feito, participado, voltado para esse tema. E é isso, acompanhe. É isso, então, deixa eu voltar aqui para mim enquanto ele se recompõe ali. Você viu que... Ah, Dionísio, você que está aí, nós estamos aqui. Deixa eu inverter só um pouquinho, volta para mim, volta para mim. Então nós estamos na sintonia, Dionísio, Wagner Alves, Thaís, Fabi, Digão, Fabi tem mais Campos Fabi Campos, dona da pensão. Então, é bom fiscalizar. Bom dona da pensão. Tem que... Monetariamente vale a pena. Eu falei que eu vi, só que eu falei pra ela que eu estaria no CAC. Isso, aí aconteceu um pequeno detalhe. Vou deixar aqui eles contarem pra vocês. O que aconteceu? Bom, quando eu cheguei no CAC, tava tendo aula de zumba. Dancei a minha zumba pra manter a forma, tô suado por isso, mas não, com aquele som alto, não teria como participar e fazer a live de lá. Por isso que subimos pra rádio. Sempre o famoso plano B. E quem acompanha a rádio sabe que é exatamente isso, né? Exatamente. Olha o Dionísio aqui, um abraço, Dionísio. Abraço. Dionísio tá sempre acompanhando e sempre prestigiando. E Wagner Alves, eu começo com a minha primeira provocação aqui. A bujanra. Eu adoro provocações. Uma pessoa com deficiência, ela é uma pessoa diferente de todo mundo ou igual a todo mundo? É diferente. Somos todos diferentes, né, Ulisses? Nós somos. Todo mundo é diferente. É a sua raça, é a estatura, é os olhos. Então nós cabeleira, somos né? Cabeleira. Nós somos diferentes na religião, nós somos diferentes no time de futebol. Mas a diferença, ela não pode ser um elemento da segregação. Ela não pode ser um elemento para te colocar à margem da sociedade. E quando a gente pega a história da pessoa com deficiência, hoje não dá para a gente também criticar tanto as pessoas hoje, quando elas têm algumas atitudes de preconceito que você pensa que não existe, porque nós viemos de uma sociedade que excluía a pessoa com deficiência. Se você pegar nos séculos passados, eu sempre digo, os grandes pensadores, Sócrates, Platão, eles eram a favor de que as famílias eliminassem a pessoa com deficiência. Porque como que era a pessoa nas épocas antigas, Ulisses?
a pessoa ela era para produzir, o homem, para ele ia para a roça, ele ia caçar, ele era o produtivo, e a mulher para procriar. Se você tem uma deficiência naquela época, eles entendiam que logo você era um peso para aquela família. Então, eles entendiam que você poderia matar. Muitas famílias acabavam não fazendo isso, acabavam não matando a pessoa com deficiência. Aí colocavam, por exemplo, num cesto, jogavam um rio abaixo. Essa criança, ela ia ser, por exemplo, tem o filme baseado na obra do Victor Hugo, que é o Corcunda de Notre Dame. E eu sempre esqueço o nome dele, do Corcunda de Notre Dame. Quasimodo, exatamente, boa lembrança. É que eu me sinto Quasimodo. E o Quasimodo, o que ele foi? Ele foi uma criança que foi colocada para os padres tomar conta na época, e ele virou, como ele tinha deficiência, no caso, ele virou elemento de entretenimento para os ricos. Então ele se apaixonou pela Esmeralda, toda aquela história do filme, que acabou sendo uma história muito bonita, mas era a realidade da pessoa com deficiência. E mais foi evoluindo, então a sociedade ela foi evoluindo, mas sempre excluindo a pessoa com deficiência. Sempre a pessoa com deficiência não foi visto como uma eficiência. Isso mudou e demorou muito para mudar. Ulisses, eu arrisco a dizer que essa mudança, Thaís, ela chegou a partir da década de 80. Quando começaram a enxergar a pessoa realmente como um ser humano e que com todas as suas potencialidades. É que você disse, eu me estendi muito, né? Não, mas é que você disse uma frase seguinte. Me brequem, se eu pedir um favor para vocês, me brequem, tá? Fiquem tranquilos. Piso no meu pé, dá um jeito aí de me parar, tá? O pessoal participou bastante aqui, ó. O Jamilson Roberto falou abraço, grande Wagner. Grande Jamilson, de Jundiaí para o mundo. Edson Mamprim, abraços pro Wagner. Professor que estará comigo comentando o jogo de vôlei na próxima sexta-feira. E o Rodrigo Aquino falou, do que você está falando? Cheguei agora. Bom, Rodrigo, aí quem vai explicar é a Thaís, porque o projeto é dela e do Ulisses. Mas eu aproveito aqui, vou trazer de volta para mim, para não ficar só bonito, porque tem Wagner e Thaís que ficam lindos. Vou trazer o velho aqui. Eu sou uma maravilha. Essa conversa nossa é muito simples. Wagner falou até um seguinte texto, uma seguinte frase. A realidade da pessoa com deficiência. E eu jogo a provocação para ele. E a pessoa com deficiência é uma realidade? É uma realidade. Sabe? Hoje é uma realidade, queiram ou não. E assim, a coisa melhorou muito. É paulatino, mas melhorou muito. Eu estou com 44 anos completados no último dia 9, recente. Tá? Se você, por exemplo, se eu estivesse em 1974 com 44 anos de idade, o ano que eu nasci, com certeza eu estaria preso, literalmente preso, não é um termo ideal, hoje a gente não usa mais esse termo, preso a uma cadeira de rodas, mas eu estaria naquela época preso, eu estaria de alguma forma sendo subsidiado pelo Estado, porque o Estado brasileiro, ele tem o seu lado paternalista para com a pessoa com deficiência, porque o Estado ele não quer ter trabalho. Então é melhor que ele pague um benefício de prestação continuada e você coloque o seu deficiente dentro de casa, é bem melhor. Sabe? E a pessoa com deficiência, muitas vezes ela não entende, Ulisses, até quando eu falo muito da gratuidade, que eu sou contra a gratuidade para a pessoa com deficiência. Não, porque então tá bom, você discorda do que eu tô falando, então o Roberto Carlos ele vai entrar de graça no cinema, ele não vai pagar estacionamento? O Roberto Carlos é uma pessoa com deficiência. O Herbert Viana, ele é um deficiente. Eu acho que assim, a gratuidade ela não está ligada à deficiência, ela está ligada à vulnerabilidade social. Se você é deficiente, junto com a deficiência, você tem uma vulnerabilidade social, aí sim você tem essa prerrogativa de não estar pagando. Mas eu acho que o deficiente ele tem que pagar. É no estádio de futebol, é no teatro, é no cinema, e não tem que ser meia, não. Se ele é estudante, ele vai pagar meia. Fora isso, tem que pagar. Essa é a minha opinião. Por quê? Porque você iguala essas oportunidades, entendeu? E você não torna diferente. Quando a lei brasileira da inclusão ela estava sendo trabalhada, Ulisses, as pessoas queriam colocar como o estatuto da pessoa com deficiência. E o que o movimento de pessoas com deficiências eles explicam? Quem precisa de estatuto é a criança, o idoso, tá? O deficiente ele precisa de direitos. Então ele precisa que os seus direitos sejam cumpridos. Se eu tenho uma calçada adequada, se eu tenho um ônibus adaptado, se eu tenho o braille, se eu tenho libras. Então se eu tenho esses elementos de acessibilidade,
Então tá tranquilo, Ulisses, eu não tenho porquê ficar querendo um paternalismo, querendo um estatuto, querendo uma gratuidade. Então quando você pergunta da pessoa com deficiência se ela tem essa... É uma realidade, hoje é uma realidade, e graças às mídias sociais, hoje as pessoas estão podendo reivindicar os seus direitos de uma forma mais ativa. Por quê? Se você tem a mobilidade reduzida, mas um post que você coloca no Facebook, ele viraliza de muitas situações, e isso acaba, eu vou falar, expurgando esse direito da pessoa com deficiência, sendo levado para outros momentos, e a pessoa é vista hoje como essa realidade que você me perguntou, Ulisses. Pode respirar. Wagner, só tem que acostumar uma coisa, né, Wagner? Narração de futebol, e jogo de vôlei será... Depois, né? Depois, respira, vai com calma, tranquilo. Tem que eu engato uma primeira, eu não paro mais, cara. Porque esse carro dele aí, ele só tem 3 marchas. Primeira, ré e parado. Vai embora. Tem umas novidades aí, Thaís? Temos. A Ariane Gomes disse pessoas e colocou um coração. É justamente, acredito, pela questão da diversidade. A Tati Augusto falou grande Wagner. Grande Tati. E o Rodrigo Aquino comentou novamente: acho que tem que ter igualdade com preferência. Você falou tudo. Grande abraço, Rodrigo. Obrigado pela participação. E Wagner, tudo isso que você falou da acessibilidade, e quando ela não acontece na prática? É por isso que a luta continua? É por isso que eu tenho um projeto que ele é um projeto, vai ter que virar um programa, né? Que projeto é tudo aquele que tem começo, meio e fim. Então, e a luta da pessoa com deficiência, ela não tem começo, meio e fim. O projeto ele chama-se Marcha pela Acessibilidade. E por que quando foi falado marcha? Porque pelo seguinte, a pessoa com deficiência, ela sempre vai estar nessa marcha, sempre os direitos. Não vai acabar, infelizmente, pessoas com deficiência no mundo. Pessoas vão continuar nascendo com deficiência, ficando velho e precisando, idoso, né? Ficando idoso e precisando da acessibilidade. Casais que hoje estão na academia malhando, curtindo, vai ter um filho, o filho pode nascer com deficiência. Acidentes automobilísticos, a violência, ela está muito forte, sabe? A gente não sabe o que vai acontecer com a gente quando sair aqui da rádio. Então, essa questão, Ulisses, ela tá muito presente na vida. Então, não teremos um fim da pessoa com deficiência. Nós tivemos um movimento muito recente, que foi o caso da chikungunya. Daqui a 15 anos, aquelas crianças estarão precisando de ser inseridas no mercado de trabalho, precisando de uma vaga, numa oportunidade, numa faculdade. E como que vai estar esse país? Como que esse país estará daqui a 15 anos na questão da acessibilidade para receber essas crianças? Então, assim, a acessibilidade, ela não tem, como a gente fala, né? Ela não tem fim, porque sempre vai continuar nascendo pessoas com deficiência. O Brasil, acho que até 2030, nós teremos mais idosos do que crianças no país. Então, se você tem mais idosos do que criança, já não vai enxergar direito, não vai ouvir direito. E a acessibilidade, quando a gente fala, ela tem que ser muito ampla, porque o que eu ligo à acessibilidade? Aquele símbolo universal, né, e coloca lá. Até outro dia uma pessoa me perguntou, os ônibus que eu tenho aquele símbolo, eles são acessíveis? Então, para você que está nos acompanhando, o que significa aquele símbolo? Que dentro do ônibus tem um local preferencial para pessoa com deficiência. Mas e para você subir até aquele ônibus? Aí, inclusive... That's the question. Aí eu vou até virar aqui para mim, fazer uma... Aí já não é nenhuma provocação, é uma irritação mesmo. Companheiro Bernardino, até hoje, hein, não conseguimos que você faça o que tem que ser feito e quem deveria fazer não faça. Isso me irrita de uma forma que você não imagina. Estou lhe devendo uma visita, não esqueci não. Inclusive, para quem quiser entender um pouquinho a história do Bernardino, tem vídeos aí na internet dele. Qualquer coisa eu ponho aqui o link, porque é inaceitável, eu acho inaceitável. E vou subir ao São Bento, fique tranquilo. Thaís, eu vi que alguém escreveu um carrilhão aí, né? O Guto Urpia, não sei se é assim que se pronuncia, mas o governo deve incluir em seu planejamento projetos que fornecem aos deficientes os mesmos produtos e serviços quanto o resto da população. Colocar em segundo plano é a maior forma de segregação. O nível de prioridade tem que ser tratado com igualdade. Guto do Show de Bola. Grande Guto, um abraço, Guto. É isso mesmo. Quando a gente fala dessa igualdade de oportunidades, ele tem que partir do governo
do Estado. Não tem como. O maior violador de direitos humanos é o próprio Estado, é quem deveria te defender. Ele acaba sendo quem acaba violando os nossos direitos. E tem que partir do Estado, porque se o Estado não dá o exemplo, como que o segundo setor, o terceiro setor vai trabalhar em cima disso? Ele não tem, não vai ter como cobrar. Aquela história, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Não existe. Então, por isso que tem que partir do governo, tem que haver essa cobrança. E eu tenho um texto do Luiz Fernando Veríssimo, um tanto quanto grande, mas eu vou tentar resumi-lo aqui. E ele fala o seguinte, né? Que ele fala que o cidadão estava andando na rua e ouviu uma frase assim, mas o que isso tem a ver com o meu café com leite? Aí ele ouviu de novo, mas o que isso tem a ver com o meu café com leite? Duas pessoas conversando, batendo papo, e o mundo rolando sobre políticas, e o cara perguntando, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Não tem nada a ver, e eu continuo. E aí ele fala que é mais ou menos aquela história, né? Tem o Steven P. Hawkins, que é o que da teoria dos buracos negros, né? Que fala que é aquela coisa que a gente nunca entendeu, né? Nunca vai entender, e quando a gente começa a entender, a teoria foi mudada, né? Acabou mudando a teoria, não é mais aquilo que a gente não sabia que era. É mutação, né? Já não sabia que era aquilo que a gente sabia que era. Então, ele fala o seguinte, só que é uma situação que essa teoria, o dia que esses buracos negros aí explodir, vai embora o meu café com leite, vai embora eu, vai embora todo mundo. Não vai ter ninguém, né? E quer dizer, isso tem a ver ou não tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a nossa vida de uma certa forma. Aí eu tento trazer isso pro lado do movimento das pessoas com deficiência. Você está andando na rua, você vê uma cena, alguém ocupando uma vaga que seria para pessoa com deficiente, uma calçada esburacada, um local sem libras, sem o intérprete de libras, sem o braille, e você fala, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Só que amanhã, é o que eu falo, daqui a pouco é você que está precisando dessas atividades, é você que está precisando disso. Tem uma frase do Cortella que ele fala assim, se você não fez quando podia, vai chegar um momento que você vai precisar e não vai poder. Exatamente. Então, se você não fez quando podia, vai chegar um momento que você vai precisar e não vai poder. Isso é muito perigoso. Ulisses, sabe, eu trabalhei no poder público durante 3 anos e eu sempre pensava muito nessa frase, em qualquer canetada que eu ia dar e que era relativo a situações que eu sabia que ia interferir na vida das pessoas. Porque eu tinha muito medo de passar o tempo, né, a vida no poder público, ela é um ciclo, hoje você tá, amanhã você não tá. Aí o que acontece? Chegar um momento que eu falar assim, nossa, eu podia ter mudado, eu não mudei. Aí hoje eu estou precisando disso, ou alguém da minha família está precisando. Então o que eu digo? Quando você vê alguma situação, você não precisa brigar. Porque hoje, graças a Deus, existem as instâncias, existem os conselhos municipais, existem, pelo menos na teoria, né? Mas existem conselhos, tem a prefeitura, tem promotoria pública, cobrem, mesmo que você não tenha uma deficiência, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã. E, sabe, oxalá você viva aí 95 anos ou 99 anos, como a dona Luísa Caldim Capelari, né, dona Luísa? Um beijo para a senhora, e você possa ir fazer uma compra, você possa caminhar com o seu neto, você possa ter essa qualidade de vida. Eu vou até puxar aqui para o Wagner respirar um pouquinho. Ronaldo? Abraço, mandando boa noite aí pro Wagner. Também abraço, Ronaldão. O Aldo Messias também mandando boa noite. Aldo do vôlei. Você pensa o quê? Super Aldo, vôlei. Vamos ver, eu preciso fazer mais fotos lá do Renata, né? Vamos ver se dia 26 eu consigo. Mandar pro Uziel também, o gremista Uziel. O Uziel, né? Uziel, tá gremista. E eu já aproveitei e compartilhei aí, tá depois vocês vão ver com calma, que tem um vídeo que foi feito e comentando sobre a questão do Bernardino. E é uma coisa que me incomoda e me irrita, e nós dentro da nossa parte institucional, da parte do indivíduo, do trabalho que eu faço junto à Câmara também, tentamos tudo. Eu acho que só resta um caminho. E deixo aqui gravado isso. Justiça, justiça, justiça. Estou irritado. Não me deixem irritado. Tá nervoso. Eu estou nervoso, mas estou nervoso por uma razão, Wagner. Quando nós falamos em acessibilidade, a pessoa com deficiência não é só acessibilidade, é uma coisa que está intrínseco ao indivíduo humano, que se chama respeito. Nós vamos conversar muito sobre isso na quinta-feira, vamos fazer um programa sobre ética, mas é respeito. E quando você acha a estrutura e a estrutura não quer funcionar, me irrita. Então eu não aceito isso. Eu acho que é pior do que a estrutura não funcionar. Eu só estou deixando vocês verem eles mesmos para não ficar muito em cima de mim aqui. Mas só para vocês entenderem que o respeito
pelas estruturas. Quando as estruturas não funcionam, vocês perguntam para que existe a estrutura. Isso me irrita. E famílias disfuncionais me irritam tanto quanto estruturas disfuncionais. Estou possesso. O Brasil ele precisa ser passado a limpo em todos os sentidos, né? A gente precisa, principalmente nessa questão, o nosso é muito cultural, né? Essa nossa situação, o nosso jeitinho, né? Você tem que dar jeitinho para isso, jeitinho para aquilo, e não dá para você ficar vivendo mais o jeitinho disso, acabou. É o que eu falo, a lei para os inimigos, a lei. Né? Não, para os inimigos os rigores da lei, né? E para os amigos o jeitinho da lei. Não é desse jeito. E é o que eu falo, o Brasil, o mundo, né? Nos últimos 50 anos houve mais mudanças no mundo do que nos 500 anos, por exemplo, de descobrimento do país, do Brasil. Nós que somos aí, né, uma criança se comparado com a Europa, se comparado com os outros continentes. E o que eu digo? Essa mudança, ela chegou, é paulatino, tá devagar, mas está acontecendo. E aí você falou até na mudança, temos aí o nosso famoso conhecedor de voleibol como ninguém, o Edson Manfrim, falando um pouquinho sobre isso, né? A diferença de estrutura aqui na Inglaterra, por exemplo, nas calçadas é impressionante. É impossível andar por aqui para os portadores. É uma situação que, assim, a Europa, eu falei, eles são muito na frente, né, da gente. Os Estados Unidos também, eu nunca fui para os Estados Unidos e nunca fui para a Europa. E o máximo que eu fui foi até Paris, né? Aparecida do Norte, né? Nem pra lá eu fui. Nem pra lá eu fui, que situação. O máximo que eu fui foi até Aparecida do Norte. Então, assim, mas o que eu falo, está acontecendo hoje, as pessoas estão encontrando, você chega no mercado de trabalho hoje, claro que por enquanto através da lei de cota, ainda nós estamos num momento de cobrança, mas encontra pessoas com deficiência. Então, assim, o que nós temos que aos poucos ir mudando é a questão principalmente do preconceito, sabe? Porque nós temos um conceito sobre tudo. Sim. Não tem como falar que você é uma criança de 2 anos de idade que você não tem seu pré-conceito. Não, nós vivemos nessa sociedade, nós somos contaminados, né? E é por várias influências, é a mídia, a televisão. Então você acaba sendo influenciado e criando, né, esses preconceitos. E na pessoa com deficiência, acontece muito isso de pensar que a pessoa com deficiência ela é improdutiva, que ela vai dar trabalho, que ela não tem condição de produzir. Então isso ainda está muito, como você disse, muito enraizado ainda. É meio oculto, né? As pessoas tentam disfarçar. Aí quando uma lei chega, ela contrata a pessoa com deficiência, mas só por uma questão de lei mesmo, cumpriu cota, sem plano de carreira, sem um objetivo maior para essa pessoa, e isso acaba desestimulando essa pessoa. Então, mas o que eu digo, ainda o desconhecimento ele é maior, na minha opinião, do que o preconceito. Quando a pessoa entende que ela está do lado de alguém, que a diferença dela, que ou ela não enxerga, mas ela produz, ou ela não ouve, mas ela produz, ou ela não tem a mobilidade, tem uma mobilidade reduzida, mas ela produz. Sabe? Então, assim, é o que eu falo, é a questão da produtividade. E outra questão também é assim, a gente tem que enxergar o deficiente, que o deficiente é uma pessoa como outro qualquer. Deficiente rouba, deficiente mente, deficiente estrupa, deficiente mata, deficiente conta mentira. Então, assim, o deficiente, ele não é o 8 ou 80. Ou ele é o bonzinho, ou ele é o superstar. E é um coitado, né? Exatamente. Então, essa coisa, porque ele não, há muitos anos atrás, a pessoa com deficiência, ela estava em 2 casinhas. Ou ela era o coitadinho, ou era o doentinho. Era ali, coitadinho ou doentinho. Então, hoje não. Hoje nós vivemos na questão dos direitos humanos. É uma pessoa que tem direitos e deveres como outra. Ela não tem que ter os privilégios, isenções, leis que existem no país, não é para dar privilégio. É como nós começamos o programa, é para igualar as oportunidades, sabe? Diferente de muita situação. Porque o negro vive muito isso no país, sabe? Aquilo, se você fugir um pouco do padrão, daquele padrão que a mídia estabelece, você tá fora. É o negro, é o gordo, ou é o magro demais. É assim, você não pode. Se você é gordo, você tá fora dos padrões. Se você é magro demais,
Também. Se você tem um pensamento, também. E hoje nós vivemos uma situação pior ainda, que hoje o Brasil está dividido, como eu disse, entre azul e vermelho, né? Ou se você está de um lado, ou você está de um lado, ou você está do outro. E nós temos aí, né, esses 50 tons de cinzas, né, pra gente navegar. Na verdade, acaba sendo uma segregação em tudo. Exatamente. Os estereótipos, né? Então, se a pessoa é gorda, ela não se encaixa. Se a pessoa é deficiente, ela não se encaixa. E como o deficiente percebe e encontra a autonomia dele? Que ele é capaz de produzir, de ter um trabalho, além de, claro, ter a oportunidade. Aí a coisa é mais holística, é o todo, né? Envolve família, envolve sociedade, porque a família, ela, com o intuito de proteger, ela acaba tirando muito da autonomia da pessoa com deficiência. Entendeu? Ela entra naquela questão de não querer que o filho ou a filha enfrente aquele mundo preconceituoso, aquele mundo pesado, e ela acaba tirando alguns sofrimentos que ele vai ter que passar por isso. Sim. Sabe? Não tem, o mundo, a vida da gente não pode ser só de flores. Você qualquer pessoa. Qualquer pessoa, exatamente. Você não pode poupar a pessoa só porque ela tem deficiência de uma frustração. Ela tem que passar por aquela frustração e saber trabalhar aquela frustração. Então, assim, para a pessoa se identificar é um todo, é a família, é a pessoa entender que você ter uma deficiência não é um impedimento para você deixar de fazer algumas coisas. No meu caso, por exemplo, desde que eu me conheço por gente, eu sempre quis trabalhar com locução esportiva. Não é nem essa coisa do estúdio, que é uma coisa mais cômoda, que você vai... Eu sempre quis estar lá no estádio, eu vou... E assim, eu estou em busca do meu sonho, não realizei meu sonho por completo, porque meu sonho é estar numa emissora de ponta um dia. Mas assim, eu não cheguei numa emissora de ponta, mas eu cheguei em emissoras muito boas. Assim, se eu não tivesse talento, eu não estaria lá. Sem dúvida. Entendeu? E eu tenho que reconhecer, a gente tem que reconhecer as nossas fraquezas, aquele SWOT, né? Os pontos fortes e os pontos fracos. Você tem que entender isso daí. Então, assim, se eu ficasse esperando cair do céu, ou me acovardando, com medo de levar esse não, de sofrer esse preconceito, eu estaria até hoje dentro de casa, como eu disse, recebendo um benefício de prestação continuada, assistindo sessão da tarde, assim, belo e formoso, esperando o mundo acontecer. Então, Thaís, em cima da sua pergunta, a pessoa ela tem que se aceitar, primeiro de tudo, ela tem que saber, assim, ela tem que se aceitar, e não é fácil, sabe? Não é assim. Por exemplo, no meu caso, eu tenho a deficiência, mas vários momentos da minha vida eu não fui em determinadas coisas, eu não fiz porque eu tinha o autopreconceito. Entendeu? Eu vi e falava, não, isso não é para deficiente. Sendo que perdi muitas oportunidades por isso. Hoje eu vejo. E hoje eu digo para as pessoas, o máximo que nós vamos receber é um não. Né? Às vezes um não mais contundente, que dói, que rasga, né? Mas assim, é um não. E a vida se encarrega da gente esquecer. Logo você já se prepara, aquela cicatriz, ela já está curada e você vai para cima de novo, vai buscar. O principal ponto é esse daí, Thaís. Assim, a pessoa ela se entender como pessoa com deficiente, entender que ela não é pessoa especial, entender que ela não é portadora de nada, porque eu porto uma caneta. A deficiência eu não porto. Então eu não sou portador de necessidades especiais. Eu sou pessoa com deficiência. Esse é o meu, a minha vida. É a vida da pessoa com deficiência. A pessoa que tem uma cadeira de roda, a cadeira de roda não é um empecilho para ela. A cadeira de roda, é as pernas dela. É onde vai levar ela nos locais, ela vai. Então assim, aquilo não é um objeto, aquilo faz parte dela. Já que você falou, Wagner Alves, quem adentrou a live aqui, famoso Popó, chegou aqui, mandou um parabéns pro Vagnão e a Thaís, e ele diz aqui, precisamos de 2 elementos, criatividade e força de vontade. O que mais temos aí, Thaís? Deixa eu mandar um abraço pro Popó aqui também, né?
Grande presidente, um abraço. O Popó tá acompanhando também. O Popó, ele, além de estar lutando por essas questões que nós estamos falando, que é na Câmara, uma pessoa com deficiência, e aquilo que aquela frase que eu disse, se você não fez como podia, vai chegar um momento que você vai precisar e não vai poder. O Popó vive muito isso. Ele tem que bater o pé, ele tem que poder, fazer, porque assim, vai chegar um momento que ele não vai estar na Câmara, e aí a gente vai falar, pô, peraí, eu podia ter feito lá atrás, e eu não fiz. Então, assim, por isso que a gente tem que sempre trocando essas ideias, conversando, e essa luta aí do Popó pelos direitos da pessoa com deficiência. Grande abraço. Eu vou puxar aqui para mim, para a Thaís dar uma lida ali com calma, já passo para a Thaís de novo. A Juliana aqui, sim, Deli, você é demais. Abraço, certeiro. É bom que eu virei para mim agora, eu vou achar que isso está dizendo para mim, mas é pro Wagner, né? Você que está aí, eu estou lembrando aqui do Popó, que é um trabalho que a gente faz junto, né? A aprovação da lei que agora se tornou obrigatório aqui em Valinhos o cumprimento da BNT. Inclusive o Dionísio também está mandando um abraço para o Popó também. Então, desde finalzinho lá de 2017, agora é obrigatório no município para edificação, reforma, construção, seguir as normas da BNT, a famosa 90-50. Já achou aí, Thaís? Achei sim. Vou mandar para você, peraí. O famoso desenho universal. Isso, que você vai entender que esse desenho universal não é só para a pessoa com deficiência, é para a qualidade de vida. E aí ele acabou de escrever aqui, ó. Pessoa com deficiência tem RG, CPF, sente dor, amor, sorri, chora. Popó falando isso. Como eu disse, né? Você é pessoa, é um ser humano como outro qualquer. Ponto final, pessoa. É uma pessoa. Eu devia parar exatamente, é pessoa. Pessoa, humano. Humano, perfeitamente humano. O Guto, então, comentou novamente. Contudo, ainda acredito na humanidade. Sinto hoje que há mais iniciativas sociais e lugares privados com mais preparos do que fez anos atrás. Acredito que daqui mais 10 anos estaremos como a Europa de hoje. Parabéns pela entrevista, não consigo parar de ouvir. Verdade, Guto. É o que eu falo, nós estamos num caminho aí, vivendo hoje muito melhor. Se aquele exemplo que eu falei, se em 1974, quando eu nasci, eu tivesse a idade que eu tenho hoje, mas nunca que eu teria tido as oportunidades que eu tive na vida. E até pegando o gancho dele quando falou, não consigo parar de ouvir, temos pessoas que não estarão ouvindo isso, estarão vendo a imagem, mas não ouvindo, no máximo, lendo aí os comentários, porque possuem a surdez como deficiência. E aí a estrutura do mundo ainda não é universal. Exatamente. Por isso que poderíamos fazer um pós-produção com uma legenda. Olha que bacana. O problema, aí nós envolvemos numa coisa chamada tecnologia. Claro, mas nós vamos pelo menos para brincar pouco uma semana. Mas deixa eu só falar em cima disso. Eu acho que a criança, quando começou a frequentar a escola, teria que ser obrigatório o ensino de Libras, tá? É obrigatório o ensino de Libras, porque você vai estudar Libras o primeiro, segundo, terceiro, você vai sair da escola já tendo o básico para conversar com qualquer pessoa. Sim. Dali, se eu quiser me especializar, eu vou ser professor, mas o mínimo, porque não existe nada mais, eu já vivi essa situação, você se sente totalmente, sabe, um nada como pessoa, é quando uma pessoa com deficiência, com surdez, um surdo, chega para pedir uma informação e você não tem condições de conversar com ele, a gente começa a se virar, a pensar no que você vai fazer, aquilo que o Popó falou, né, da criatividade. Aí você começa, sabe, colocar a criatividade em funcionamento, sendo que seria a coisa mais prática do mundo. É igual o inglês. Comunicação do Pô, a gente aprende inglês, chega um americano aí, pelo menos um The Books, um The Table, a gente se vira. Sabe? Se você vai pra lá, banana, hello, né? Você faz, e com a pessoa com surdo, não existe isso, sabe? Uma vez eu recebi acho que eram 4 surdos que foram na prefeitura. Gente, eu não sabia. Aí eu comecei a escrever num papel e eles não sabiam português. Porque o que acontece? Libras é a segunda língua no Brasil, segunda língua oficial no Brasil. Muita gente não sabe disso. Nós falamos o português e tem o Libras. E o surdo, o que ele aprende? Ele aprende o Libras
E o Libras, então assim, ele fica, né, apto no Libras, mas assim, no português, ele não tem tanta, ele não praticidade assim no português. Até, não é muito utilizado, né? Porque ele está naquele mundo dele. Porque nós aqui fora não temos condições de conversar com eles em Libras. Então ele acaba se fechando mesmo. É natural isso. Então eu acho que assim, deveria o país, o Brasil, a melhor legislação quando se fala de pessoas com deficiência é a brasileira. Isso eu já pesquisei sobre isso, já conversei com promotores que estudaram legislação brasileira, inglesa, americana. É a melhor, é a nossa. Só que também nós somos os campeões em descumprir essa legislação. Nós não cumprimos o básico. Sabe, o básico, o brasileiro, ele não cumpre, que é você ter o Libras, por exemplo, nas escolas. Isso não tem. Agora eu vou falar recurso para isso, quando a gente se coloca do lado do poder público. Hoje, se um prefeito ele entrar hoje, né, hoje não tem eleição, mas é claro, não é tão fácil assim ele viabilizar isso daí. Porque foi amarrado de um jeito que realmente, sabe, essa verba ela não está carimbada para isso, não tem esse recurso nesse momento, isso acaba ficando muito complicado, né? Assim, não é de uma hora para outra. O cara foi eleito e amanhã ele vai estar implantando. Mas é tudo paulatino. Só acho que demora demais pro meu gosto. Eu vou dar um respiro aqui para a Thaís de novo, que o que não falta são pessoas falando. Hoje e olha tá só legal, aqui, ó. Ser diferente não é um problema. O problema é ser tratado diferente. Então tá aqui, ó. Boa. Achamos esse bannerzinho só para você lembrar. Thaís, o que não falta é comentar, hein? Hoje tá bem bacana. Vou deixar aqui contigo aí. Tá muito legal mesmo. Vamos voltar aqui. O Dionísio disse, gostando das explorações, parabéns, muito obrigada. Ariane Gomes disse, as pessoas hoje precisam respeitar o próximo e parar de excluir, julgar e entender que a vida do outro é a vida do outro e não a sua. E o mínimo é ter respeito e aceitar as diferenças. O Edson Mamprim, completando, é impossível andar. Voltando ao comentário dele. Lá. Tem mais aqui. Ariane, de novo, não, você já tem. O importante é tentar ir atrás do que você quer, independente das dificuldades. De novo, o Popó, ele fala, a tecnologia assistiva é algo que tem de estar presente em nossas vidas. Falar de inclusão é fácil, o que nós queremos é praticar a inclusão. O Aldo também concorda com o Wagner, perfeita colocação sobre o estudo de Libras na grade escolar. Concordo. E antes de você falar da Juliana, certo, eu vou mandar mais uma aqui, porque é um texto um pouquinho maior dela. Aqui está escrito, ó, a maior deficiência não está no corpo do deficiente físico, mas na alma do preconceituoso. Thaís bebendo água, peguei ela nesse momento. E o que a Juliana Sindelli disse para nós? Ulisses, o maior deficiente é aquele que pensa que é normal. Eu sou totalmente... Esse é o maior deficiente. Aquele que pensa que é normal, ele é o maior deficiente. Porque todos temos deficiências. Eu ia fazer um gesto aqui, mas não pode não. Vou deixar assim mesmo, para você que não se acha normal. E a Juliana, ela disse... Achou ela aí, não? Achei sim, ó. Hoje sou deficiente física e as pessoas têm muito preconceito porque acham que o fato, por exemplo, de sair do carro andando, me olham estranhamente. Tipo, por que essa pessoa está usando essa vaga? Muitas vezes não podemos visualizar a deficiência do outro, mas ela existe e temos que respeitar. E aproveitando aí, já que foi a questão de respeitar, deixa eu puxar para mim um pouquinho aqui, até para vocês relaxarem um tiquinho. Lembrando que eu já coloquei o link aqui da lei, que foi aprovada a questão da BNT, está aí para vocês acompanharem, de autoria aí do Rodrigo Fanhani Popó. E para vocês entenderem também que eu não resisto, eu nasci fora da caixinha, dá uma olhada, a chuva que está vindo ali fora, só para vocês terem ideia. Meu Deus! Se de repente começar a cair aqui negócio da live aqui, ou porque acabou a energia, eu vou acabar a energia de vocês em casa. Então, se de repente começar a cair gente aqui no bom sentido. E voltando a Juliana, quando ela falou essa questão, eu tenho que dizer uma coisa simples. Os indivíduos têm preconceito, tá para vocês já aí, tá? Tem preconceito perante a pessoa com deficiência, ou tudo que lhe é estranho, ou tudo que não lhe é comum. Mas também a pessoa com deficiência, quando ela se coloca como vítima, também ela tem um preconceito consigo mesma. Essa é a maior luta que nós precisamos, é o seguinte, quando a pessoa com deficiência, é aquilo que eu disse, Ulisses, ela não se aceitou com a sua limitação.
Por exemplo, hoje, se eu for jogar uma partida de basquete com a molecada lá na quadra, eu tenho dificuldade. Mas se eu for para a Unicamp sentar numa cadeira de roda, eu vou ter dificuldade, mas não tanta. E vai dar baile muita gente ali. Sabe, eu vou aprender. Eu vou aprender. Então, assim, existem, as limitações existem, é a mesma coisa. Tem uma entrevista do Cortella que ele disse que ele não dirige. Pô, peraí, o Cortella, ele tem uma limitação que ele falou, pô, ele não dirige. O cara chegou pra ele e falou, nossa, mas você não dirige? Ele falou, não dirijo. Nossa, mas como você consegue não dirigir? Ele falou, não dirigindo. Né? Mas você não dirige? Ele falou, não. Ele falou, e você, quantos livros você já escreveu? O cara, nenhum. Eu escrevi mais de 30. Então, são as potencialidades que a gente tem que perceber, que tem que entender, que a limitação, ela existe mesmo, sabe? Não, sabe? É independente. Eu conheço pessoas que ele não consegue desenvolver alguma situação. Se você olha para ele, aparentemente, ele não tem nenhuma deficiência física, intelectual ou mental, mas ele tem os seus limites. Sim. E nós temos os nossos limites. Então não dá para encarar isso como a pessoa com deficiência tem limite. Isso daí não dá para entender. A gente pega um exemplo que nós estamos falando aqui, por exemplo, do Popó. Sim. Vai apostar uma corrida com o Popó naquela cadeira. Você não pega, entendeu? Não dá, porque assim, ele desenvolveu as suas habilidades ali. Isso. Entendeu? Ele acabou se desenvolvendo. É como eu também, que acabei. A gente vai criando. É como a lei de Darwin, né? Você vai. É a mutação, vai acontecendo. Porque assim, Ulisses, a gente o ser humano ele não é estático. Entendeu? Você colocou ele. Não, ele não é. Ele vai com o tempo, ele arruma um jeito, mas o principal de tudo é o que eu falei, é a mente. Agora aqui, ela, sabe, e o autopreconceito, ele é muito grande. Então assim, eu tive, claro, esse autopreconceito que eu tô falando com vocês, hoje, graças a Deus, não que eu não tenho autopreconceito, mas também eu sei dos meus limites. Tá, eu tô com 44 anos de idade. Por exemplo, uma coisa que eu vou ter que providenciar, já falei, providenciar logo, aqueles scooter, sabe aqueles scooter... Estamos aguardando já há 7 meses. Que vai no mercado, que você anda. Porque assim, antigamente eu andava, 500 metros, 600 metros eu andava. Hoje não mais. Diga, Suzano, por exemplo, foi divertido. Exatamente, sabe? Hoje eu já começo a caminhar, Então assim, mas eu tô pensando no que? Hoje eu já tenho que pensar na minha qualidade de vida. Pô, eu vou ficar me esforçando para ir daqui a determinado local. Um exemplo bem rápido assim, festa do Figo. Se eu for para a festa do Figo, eu tenho que ir hoje, ponto marcado, vou do ponto A para o ponto B. Sim. Se pedir para eu ir para o ponto C, eu já sei igual eu cheguei aqui na rádio. E aí tem um detalhe, né, Wagner? Aí você já não tem autonomia mais, né? Exatamente. Você tem que achar as tecnologias assistivas para que lhe permita que você continue tendo autonomia. Tem a tecnologia assistiva, se você tem a condição financeira, meu amigo, invista, sabe? É o que eu tenho que fazer logo, deixo no bagageiro do carro, acabou, precisou, tô usando. Eu vou deixar aqui só a Thaís respirar, eu sei que você vai usando, mas olha que parente da verdade, Wagner Alves. Clodovil, o programa da Clodovil, dialético. De cara a cara. Eu tenho a mesma intuição que Clodovil tem, ou seja, quase uma mulher. De frente a frente com Gabi. Wagner Alves, o jovem que ficava embaixo da árvore ouvindo rádio e se tornou radialista, locutor. Como essa jornada, essa vontade de realizar esse sonho lhe fez, não vou dizer esquecer, mas construir um caminho onde a deficiência não tinha a menor importância? Ulisses, quando você tem um desejo muito grande, não existe limitação. Quando algo está na sua veia, quando ele está no seu coração, quando você acorda, você pensa naquilo, você vai almoçar, você pensa nesse sonho, você não tem limite. E as coisas vão acontecendo e de repente um degrau que você achava que você não ia subir, você subiu. Uma barreira que você não ia passar, você passou. Aquela porta que você achava antes intransponível, quando você pensa que não, você ultrapassou aquela porta. Então tudo eu acho que é assim, é a vontade, é o objetivo, é o foco, é o desejo. Você deseja, você vai atrás. Isso independente da profissão, isso independente. Se você focar, se você desejar, meu amigo, você vai conseguir. Então essa é a mensagem de Wagner Alves para você que está aí.
E temos comentários, né, Thaís? Temos sim. O Edson Manprim diz que viu o Oscar tentando jogar basquete em cadeira de rodas e não conseguiu. Tá vendo? A Juliana, que delícia falar com vocês. Um abraço, doutor. O Wagner é meu grande incentivador na vida. O Popó, novamente, isso aí, Vagnão, preconceito primário, parte de quem é deficiente, o que abre margem para os outros lhe preconceituar. Exatamente. João Leite, meu amigo radialista, que legal te ver. Rodízio de Louvira para o mundo, vereador. E o Popó, novamente, a sua voz chega em lugares que talvez suas pernas nunca o levaria. Com certeza. A ideia do projeto, né? Exatamente. Essa questão da... o Popó tocou no assunto aí, que é assim, é claro que a gente tem preconceitos, né, as pessoas. E houve muita gente que me podou pela deficiência mesmo, e hoje acontece muito isso, não dão oportunidade porque eu tenho, no caso, a deficiência. Só que assim, eu já fui para lugares que essas pessoas não foram, entendeu? Sabe, eu já, graças a Deus, muitos estados desse país eu conheço, porque minha voz, né, foi lá levar informação para essas pessoas, sabe, que vivem nesse mundo, nessa caixinha do preconceito. Porque assim, tem 50 que não acredita, mas tem 200 que acreditam em você, e falta gente bater nessa porta certa. Porque o mundo, ele está aberto. A tecnologia permite tudo isso. E até para dar uma respiro novamente, você já foi para Socorro, né, Wagner? Socorro? Já, ó. Nova mensagem aqui, ó. Se o lugar não permite acesso a todas as pessoas, esse lugar que é deficiente. É a Lei Brasileira da Inclusão. A Lei Brasileira da Inclusão, ela tem essa visão. Então, assim, a sociedade, ela é deficiente, porque ela não permite essa integração. Tá? Se eu chego hoje, é um exemplo muito prático que nós temos aqui, e a gente toca, eu sempre toco, né? Eu não sei se eu acabo ferindo alguém toda vez que eu falo isso, mas infelizmente eu tenho que falar. Esse prédio da rádio, quando ele foi construído, eu já estava na rádio. A rádio é de 1997. Esse prédio foi construído em 2000, 2001. A rádio entrou no ar em 2002. Eu vi na inauguração desse prédio, eu não pude subir porque não tinha corrimão. Todo mundo ficou lá embaixo, subiu, e eu não subi. Eu vim conhecer o prédio da rádio depois, acho que um mês, quando colocaram o corrimão nesse prédio. Hoje tem essas escadas, hoje eu consigo subir nessas escadas, então assim, mas assim, eu vejo a dificuldade que tem. Outro dia até eu pedi para você o telefone no horário da festa do Figo. Sim. Era um senhor que estava lá e ele falou que ele tem cirurgia no quadril e ele não consegue subir as escadas. Ele queria uma informação da rádio. Aí eu liguei para a Thaís e a Thaís passou a informação e eu passei para ele. Então assim, sou eu que sou deficiente ou é o local? Não é o local, não tenha nem dúvida. Exatamente. Vou até falar aqui, só lembrando, a Isabela Guiar já chegou por aqui, a Ivani Gianoni também. Gianoni, é Iva? Iva Gianoni. Iva. Wagner, você demais, te admiro, te adoro. Eu vou falar Tedoro, porque ficava mais bonitinho, né? Quase italiano aqui. Beijo, Iva. Então vou deixar a Wagner Alves mandar aqui um abraço pra você lá. Pra Iva. A Cristina também tá acompanhando, né, Cris? Um abraço para vocês que estão acompanhando aí a nossa live hoje, falando... viemos falar um pouquinho sobre igualando oportunidades, realizando sonhos. Exatamente. Essa questão dos lugares ser deficientes, né? Na faculdade onde eu estudo, não tem acessibilidade. E um menino se formou no ano passado e ele também tinha deficiência física. E o pai dele foi todos os dias com ele para a faculdade, levava ele no colo, nas escadas, para que ele pudesse estudar. Thaís, eu estudei na PUC do Swift, né, engenharia. E o que Engenharia? Engenharia. Eu não tenho que não concluir, tá? Eu vou dar uma dica pra você: capricornianos transitam por todos os lugares. Né? E eu imaginava que, como engenheiro, eu poderia mudar a questão da acessibilidade. Até que um dia um professor na classe, ele bateu no meu ombro e falou, que eu era um sonhador. E era bom isso, ele falou. É bom. Mas ele falou, mas você está no lugar errado. Ele falou assim, isso aqui só vai mudar lá em Brasília. Acessibilidade não é aqui que você vai mudar, não é no banco de uma... Ele falou, mas legal. Agora, eu tô falando isso para te falar o seguinte, eu
para ir para as classes, os meus amigos me levavam, porque a gente ficava acompanhando as aulas, aula de desenho no 4º andar, aula no 2º andar. Não tinha acessibilidade. Não tinha acessibilidade, um prédio antigo ainda, tombado pelo patrimônio histórico. Aí que a coisa era diferente. No 2º ano que começaram a tentar colocar tudo em um local só. Mas foi o tempo que o jornalismo já estava na veia, né? Chamando, né? Bem. Tem uma coisa interessante aqui, a Isabela Guerra manda para você, grande radialista Wagner Alves aqui. E a Iva está dizendo, um abraço do pessoal do Aconchego dos Avós, ali só pôs Aconchego, mas Aconchego dos Avós. Isso. Convida a gente que nós vai. O Valmir Venuti, grande Valmir. Convidou inclusive para fazer uma visita, pretendo fazer visita em breve. Manda um abraço a todos. Lembrando, quem não conhece o Valmir, graças ao acidente na Lagoa, tetraplégico. E hoje está sendo cuidado pelo pessoal lá do Aconchego. Palestrante, exatamente. Grande abraço. Tem o Zé Rodrigo também lá. Eu ia falar exatamente isso, porque de repente faz um tempo que eu não vou lá, eu ia falar, e o Zé, de repente o Zé, já foi Zé, né? Você já foi Zé? Parece até música. Faz parte da vida, né? Do mundo, não, mas continua, né, Iva? Esperamos que sim, pelo amor de Deus. Gente. E corintiano daquele... E corintiano, pelo amor de Deus. Torce como ninguém. Teve o prazer de visitar o Corinthians também. Experiência nova hoje, voltando, porque nós estamos indo e não podemos voltar ao projeto. Fez que foi e acabou fundo, né? Isso, o projeto Seja Você o Repórter, Ulisses Porto, Thaís, Ferrari. Essa experiência dessa entrevista, onde há engajamento, nós tivemos pelo menos aqui 3 ou 4 pessoas com deficiência e outras pessoas que trabalham com pessoas com deficiência. Foi de todas as lives, foi diferente, próximo ao que seria uma reportagem, convidando alguém e debatendo um tema, com participação, com convergência de mídias e tudo? Foi bastante diferente de tudo que a gente vivenciou, né, nessas lives, porque as pessoas acabam não participando tanto, né? Depende muito do tema. Existem assuntos que é de especialidade da pessoa que está aqui como entrevistado. Mas esse assunto em si, as pessoas se posicionam, as pessoas acabam tendo uma opinião. E o bacana é que o Wagner acabou desmistificando, né? Que não é só essa questão de ser deficiente que você coloca uma dificuldade. Tem a questão de você se aceitar, a questão de você ver que não é uma questão de problema, e sim que se você tem vontade, se você tem autonomia, você vai e faz. Apesar das suas limitações. E apesar dos imprevistos. Esse é o nosso mundo, e a voz de Wagner Alves, que ainda é a voz carimbo da 105,9. Aqui, Marli. Precisa renovar isso daí. Eu acho que... Eu vou renovar essa semana. Eu vou até virei aqui para mim, porque Marli Araújo, né, Marli, mandou um áudio para mim hoje. Cirurgia deve chegar em fevereiro, não deu tempo de responder, mas dizendo para você assim, Marli. Se a gente não se encontra pessoalmente, se encontra aqui na live fácil. E também via outras correrias, mas sabe que a gente corre pra caramba. E, inclusive tem uma experiência que eu gostaria que Thaís comentasse, que foi a reportagem sobre os retratos valienses e o áudio de hoje sobre as obras lá no SECAP. Aí eu já volto ao Wagner, porque está respirando, e perguntava ao Wagner, quer mais água? Tá bom que tem aí, Wagner? Tá bom. Então vou deixar o Wagner um pouquinho. Agradeço ao DAI. Tá vendo? Merchan. Então, pegando em Thaís essa experiência, Thaís, como é que foi? Inclusive, você falou de imprevistos, né? Aí nós já voltamos novamente à nossa conversa sobre igualando oportunidades, realizando sonhos. Então, como é que foi essa vivência para você? Grande Isabela, abraço também. Amigo do coração, o coração aqui sempre pulsando, não para. A experiência do Retratos Valienses e a experiência daquela construção de áudio, você perguntou para mim, mas qual o tempo? Faz o tempo que a edição produz a imagem. Como é que foi essas duas experiências vivenciadas dia 19 e 22 no Retratos Valiense e a experiência do áudio de hoje sobre as obras lá na SECAP? Bom, a experiência da Esther, na nossa segunda, do projeto Seja Você o Repórter, falamos sobre a exposição Retratos Valienses. E aí nós fomos na sexta-feira fazer a gravação e, como sempre, acontecem imprevistos, a gente teve que adequar o ambiente, posicionar as coisas para que ficasse da forma como a gente planejou a produção. Apesar de ter edição, né, depois da gravação, a gente acaba tendo que se planejar no ambiente. E aí eu percebi, comparando com a primeira live, aliás, a primeira externa do museu, que além da preparação, você tem que estar disposto com os imprevistos, com o que aparece. Mas foi incrível porque
a gente teve um imprevisto muito grande, porque o áudio não saiu. Então, no momento que a gente gravou uma, gravou duas, gravou 3 vezes e o áudio não saiu. Aí o Ulisses publicou a reportagem, porque foi como a gente falou na live, posteriormente essa externa, e ficou daquela forma. Só que a gente estava insatisfeito com o resultado, a gente gostaria que fosse da forma como a gente planejou, e a gente refez ontem a reportagem da forma como a gente gostaria, e acabou sendo mais fácil, acabou sendo mais tranquilo para fazer essa reportagem, por conta da nossa ideia já estar pronta na cabeça, e os meios com que a gente encontrou lá no Centro Pastoral, a gente conseguiu fazer o que a gente queria. Então o resultado está pronto, só conferir na página da Rádio Valinhos FM. E a questão do áudio, né, que agora a gente está produzindo alguns vídeos, o Ulisses vai até o local, faz os vídeos, eu coloco o áudio pelo WhatsApp mesmo, a gente manda, e o Ulisses faz a montagem com a imagem e com o áudio. E também é essa questão de que quando você tem uma comunicação efetiva, você consegue deixar muito bem claro o trabalho que tem que ser feito. Então, ele não me especificou tempo, eu mandei um áudio com a matéria que ele tinha me enviado e saiu uma produção, mais uma reportagem, né, por mais que eu não estivesse presente. A gente conseguiu produzir um conteúdo bacana e diferente do conteúdo tradicional que é a rádio. Então, a gente fez mais essa questão de convergência de mídias, movimentando a página, que já chegou a 6 mil curtidas. Exatamente. Eu vou até aproveitar, vou virar agora para vocês dois de Wagner, que eu vou dar uma saidinha ali fora. Porque... Vai vir a chuva? Não, é que eu tenho um áudio aqui que eu recebi, deixa eu ver se é o que eu queria que fosse. Aí eu volto já. Eu vou dar uma saidinha por aquela porta, vocês não estão vendo, tem uma porta ali, eu vou sair. E eu volto já, e deixo os dois conversando aí. Voltamos. Sair pela culatra. E faço minha provocação antes de sair. De todos os trabalhos, Wagner Alves, de todos. Todos, nossa. Quais deles é um desafio constante até hoje? Sem dúvida nenhuma, a questão da locução. Não tem, porque o mundo ele está mudando e a comunicação ela está mudando também. Então, assim, você tem que estar se atualizando a todo momento, tem que estar trabalhando de uma forma totalmente diferente do que você fazia há tempos atrás. Então, acho que assim, esse é um trabalho que ele vai estar sempre, sabe, sempre em desenvolvimento, sempre se atualizando. Ele requer muito preparo antes de uma transmissão. Por exemplo, uma transmissão no rádio é diferente de uma transmissão para a TV. No rádio eu me preparo menos, para uma TV eu me preparo mais. Porque assim, o rádio eu tô na pauleira, então eu consigo, né? As pessoas muitas vezes falam, né? Mas como você sabe o nome de determinado jogador? Então tem uma técnica que a gente usa, né? Eu já até cheguei a falar, por exemplo, se eu não sei o nome do jogador, eu falo o nome do time. Porque o jogador ele não fica mais que 5, 6 segundos com a bola no pé. Ele tem que logo tocar essa bola. Então eu descrevo, né, aquela audiodescrição, né? Eu falo uma lateral do campo, eu falo meio campo, eu falo quem está próximo. Então assim, já para a TV é diferente. O telespectador ele está ali acompanhando. Ulisses, nós transmitimos os jogos via Facebook e nós vivemos isso. Tem momentos que o locutor não pode falar. Parar e deixar a imagem rolar mesmo, porque a imagem fala por si. A bola está na lateral, no meio campo e naquela próxima linha que divide o campo. O que o locutor vai estar falando ali? Não, para! Deixa a bola rolar, ou entra, como eu disse, aqui entra com o preparo, que é a informação. Sim. Eu vou fazer um jogo de vôlei sexta, mas desde ontem eu estou assistindo partidas de vôlei. Legal. Sabe? Para eu pegar o time, para eu pegar o linguajar, eu passo, volto, tô lendo regulamentos de campeonato, porque são elementos que eu tenho o privilégio, que não sei se o professor Mamprim está acompanhando, mas ter o professor do lado é um privilégio, ele manja tudo de vôlei. Faz estatística, é uma maravilha, né? Eu vou falar, é fantástico. Então assim, eu cuido da narração. O professor me deixa cuidar da narração e eu entro com aqueles detalhes, mas assim, toda uma preparação. Então, de todos os meus trabalhos, o que exige realmente é a parte da locução esportiva. Aí existe exercícios vocal que a gente tem que estar fazendo, é um preparo. Por exemplo, eu gosto de uma cervejinha, né? Deficiente também bebe. O deficiente toma cerveja. Oh, meu Deus! Mas assim, Ulisses, se eu for... eu não tomo antes de um jogo. Um dia antes de um jogo.
Eu tomo depois, antes não. Mas, Nem durante. Mas assim, por exemplo, um copo de cerveja, se ele vai fazer mal para quem tomar, por exemplo, se você tomar um copo de cerveja 4 horas da tarde, o jogo é 7 horas, não vai fazer mal, gente. Vem falar para mim que vai fazer mal, que não vai. Mas assim, quem consegue tomar um copo de cerveja? Não toma. Um abre o outro, abre o outro, abre o outro. Então o que acontece? Assim, eu acho que assim, o álcool ele é prejudicial, ele prejudica, então eu não tomo. Se o jogo é quarta-feira, na terça eu não tomo. É no domingo, no sábado, eu evito. Procuro manter a minha... eu falo muito, né? Eu deveria falar pouco, para poder preservar mais as minhas cordas vocais, né? As pregas vocais, eu ainda tento. Mas tem todo um preparo, né? Tem todo um preparo que requer muita, como se diz, muita atenção durante todo o processo, Ulisses. Eu vou puxar aqui para mim só um pouquinho, até para dar um respiro para vocês, para a Thaís dar uma olhadinha ali no que tem. E você vai falar sobre o BPF? Vou falar sobre o BPF. Um dia eu faço um programa sobre isso, só sobre o BPF. Mas para você que está aí, ó, a Thaís quer ler, Thaís? Eu volto aí para você, peraí. Aí você volta, lê as duas e eu volto para mim. Aí o Wagner dá uma respirada de novo, para fazer a chamada para sexta-feira e fechar a questão da igualar oportunidades realizando sonhos. Então o Popó falou, Thaís, pede para o Ulisses lhe ensinar a técnica do BPF. E a Isabela Guiar disse, Thaís, parabéns pelo belíssimo trabalho. Muito obrigada. Então eu vou passar para você de uma forma rápida e síntese. A vida é feita de escolhas. E você escolhe o seu BPF. Sabe como? Bota para fazer, bola para frente ou bota para... é isso aí, entendeu? Você escolhe qual dos três. Eu atualmente estou no bota para fazer. Eu já fui do bota para fazer isso também. E aí hoje eu estou mais tranquilo. Eu acho que talvez foram os cabelos brancos, as carcaças do ombro que já não aguentam mais nada. Eu acho que meu ombro teve problema de carregar Wagner Alves nos jogos antigamente. Tinha essa fase também. Quem não sabe o que é isso, mas eu não fiz o menos, porque havia alguém que foi um dia no estádio com Wagner Alves e teve que subir quase numa caixa d'água, né? Caixa d'água, tem um bocado de história nesse dia. Tem histórias pra caramba. Essa foi recente, né? Nós subimos de Hortolândia. Aquele Hortolândia, depois tivemos lá de Suzano, aquelas escadas que não acabavam nunca. Não, mas aí eu falo, aquele lá, a das escadas até que é tranquilo quando se imagina os locais que eu já tive que chegar pra transmitir partida de futebol, narrar em cima do vestiário, narrar em cima fizeram um palanque em cima de uma árvore. Imagina, você pega uma árvore e lá foi montado o palanque. E você tem que... Joga pra cima e você sobe e dali se prepara e narra o jogo. E quem tá em casa imagina essas situações que a gente passa. Mas tudo é crescimento, tudo é vida, é aprendizado. E se não fosse desse jeito, ele teria feito do mesmo jeito. Não, exatamente. O que eu falo, né? Tive um chefe que ele falava assim... a gente ia reclamar com ele de alguma situação, ele fala, cara, mas se fosse fácil, qualquer um fazia. Exatamente. Entendeu? Então você tá aqui porque não é fácil. Então vai lá e realiza. Então eu vou até aproveitar, Wagner, vou pôr a lente da verdade próxima ao senhor novamente, Vossa Excelência. Nossa. E fechamento. Se você tivesse que ter alguém aqui na sua frente agora, um familiar, uma pessoa com deficiência... um indivíduo normal, o que você diria sobre o nosso tema? E vou fazer pausadamente, igualando oportunidades, realizando sonhos. Com você, Wagner Alves. É difícil a sua provocação. O senhor está muito provocador hoje, eu diria, Ulisses Porto. A pessoa que faz aniversário merece. Mas, Ulisses, a gente hoje, né, quando fala do movimento das pessoas com deficiências, nós trabalhamos com a pessoa com deficiência. Então não existe o portador, porque o portador, ele é alguém que eu porto a minha carteira de identidade, a minha carteira de trabalho. Especial, o que me torna especial? Ter uma deficiência não me torna especial. Eu não sou diferente do meu irmão porque eu tenho porque eu não sou especial em relação ao meu irmão, sou diferente em relação a ele. Então, eu digo para você, todos temos as nossas limitações, mas todos também temos esse potencial dentro de nós. Basta você querer. O querer, ele é muito importante. Mas não querer, é querer, sabe? Você tem que ser determinado naquilo que você busca. E determinado é você estudar,
é você se informar, é você participar daquilo que você quer, de círculo de pessoas que estão envolvidas naquela situação. E tenha certeza que você tendo ou não uma limitação, o poder superior, sabe, Deus, aí eu não sei como você chama, quem que você que está me acompanhando, mas se você crê em Deus, se você crê num poder superior, se você crê num subconsciente, enfim, os mecanismos eles vão acontecendo. As portas elas vão, sabe, primeiro uma portinhola, daqui a pouco é uma porta normal, quando você pensa que não, sabe, abriu-se um portão enorme na sua frente e você fala, meu, cheguei, sabe, eu cheguei. Mas não pode desistir, entendeu? Porque o fracasso é muito fácil medir o fracasso, porque assim, as pessoas chegam em determinado ponto, elas recuam com medo de fracassar, sabe? Esse recuo já é um fracasso, sabe? O fracasso ele não está lá na frente, ele está aqui. Dentro do indivíduo humano. Ele está agora. Eu não vou lá porque eu vou fracassar. Só o fato de eu não ir porque eu penso que eu vou fracassar, eu já fracassei. Então é isso que você tem que guardar e pôr na cabeça que assim, vai ser fácil? Não. Vão dizer muitos não para você? Vão dizer para você. Mas não é para você, não é pela sua deficiência. Se você fosse loiro, iam falar isso. Se você fosse negro, iam falar. Se você fosse careca, iam falar. Porque as pessoas são assim. E quando eu falo as pessoas, eu me incluo. Nós, somos seres humanos, somos desse jeito. E até adiantando, se você for bonito também sofre preconceito, viu? Exatamente. Exatamente. Então aproveita agora, vou abrir aqui, Thaís de um lado, Wagner do outro, fazer o convite para sexta-feira, né, Wagner Alves? E depois eu e Thaís encerramos a nossa live de hoje, já agradecendo Wagner Alves a presença aqui, a mudança que aconteceu de lá para cá. E aí eu tinha acertado com o Dunga também, Dunga passou lá pelo CAC. Então, N coisas aconteceram, e aí ele estava nos aguardando, antes de eu responder, já teve um familiar que ligou dizendo que tem um parente chegando em casa, já teve que sair de novo. Então, tudo está se somando para ser como tem que ser. Então, convite para sexta-feira, Wagner. Bom, domingo, ó. É domingo, sexta. É domingo, sexta. Sexta-feira, a TV VV8, ela vai transmitir o jogo de vôlei de Valinhos, e a partir das 8 da noite, 7h30 já entra um pré-jogo, e você pode acompanhar, estarei narrando junto com o professor Edson Manprim nos comentários, na próxima sexta-feira, 7h30 da noite. 7h30 da noite já tem o pré-jogo, 8 horas começa SESI e Renato Valinhos. E isso, narração de Wagner Alves. Comentários de Edson Manprim. E técnica Tico Firigói, quem mais? Ali é um monte, é Lucas, aí é... É um monte. Aí e se der maluquice, vamos virar aqui para mim antes de passar para Thaís, e se der, em vez de eu ir para lá, que eu adoro fazer fotos, mas se der maluquice, sou capaz, se a VV8 estiver integralmente, não der nenhum problema com o sinal, no sentido do upload, né? Talvez eu faça a transmissão da imagem, logicamente captando pelo celular, e áudio pela página da Valisa FM. Quem sabe? Só Deus sabe. Tudo é possível. Tudo é possível. Conspire. O projeto Seja Você o Repórter, fazendo o mundo girar. Thaís Ferrari. Nossa quarta live. Olha lá. Nossa quinta live. Exatamente, porque a quarta foi com o Sérgio. Quinta live. Experiências vividas uma após a outra. Temos mais 3. Na sequência nós temos tema ética, um debate entre eu, Ulisses, e a participação de vocês, como foi hoje, que foi muito importante, muito bacana. Temos também na próxima terça-feira Mônica Salomão falando sobre Janeiro Branco, valorização da vida. E a última live falaremos com o Elton Aquino. Ele vai falar sobre fotografia de uma página que ele gerencia no Instagram com retratos do interior paulista. Exatamente. E sexta nós temos externa novamente. Temos, acredito que seja outro horário, certo? Por enquanto, acho que será outro horário, acho que vai dar mais tranquilo, porque querendo demonstrar algo que está acontecendo na cidade, então tem que ser quando acontece algo na cidade. Sim. Não tem jeito. E se der strep lá, aí nós invertemos de sexta para sábado, se for o esquema, se ninguém for para a praia de novo, com essa chuva acho que ninguém vai. Não. Né? Tem outra situação acontecendo aqui na cidade também, vamos ser felizes. Antes de encerrar, que agora eu lembrei, vou trazer Wagner Alves de volta aqui. Aí eu vou voltar à nossa primeira live. A comunicação, Wagner Alves, ela não comunica só coisas boas, ela também não comunica só passando a mão. A comunicação, ela tem que fazer esse papel de levar a informação para que as pessoas decidam, né? Ulisses, tem uma frase que é assim: se você não quer que seja noticiado, então você não deixa que aconteça.
Tá? Então, você não quer que seja noticiado, você não deixa que aconteça. Por quê? O jornalismo, ele mudou muito, e muito mesmo, porque a gente tinha o jornal impresso, a rádio, a televisão. Primeiro só o jornal impresso, depois o rádio, a televisão, e o jornalista ele migrava por todo esse universo. Hoje, todo mundo é jornalista, assim, né? Você vê blog, você vê site, se a pessoa vai criando, vai transmitindo, vai fazendo. Aí eu falo, mas cadê a responsabilidade aí? Sim. Tá? Pô, eu dou uma notícia. Na rádio acontecia muito isso. Quando eu fiz parte da diretoria, eu batia muito no pé, porque era o seguinte: olha, o fato aconteceu em tal lugar, vai lá e dá notícia. Opa, peraí, não é assim. Então tá bom, bateu um carro lá, e aconteceu isso muitas vezes, na nossa inexperiência em rádio, chegava lá e falava, um acidente aqui na Avenida Independência, um carro bateu e tá bom, voltou pro estúdio. Cara, você matou uma mãe do coração. Um carro branco bateu, a mãe tá ouvindo, peraí, meu filho tem um carro branco, ele não chegou ainda. Então a informação tem que ser completa. A informação ela tem que ser completa, a informação ela tem que ser responsável, ela tem que ser checada. O bom jornalista é aquele em que assim, ele vai buscar as informações, depois ele checa essas informações. É muito difícil quando a gente fala o jornalismo ele é isento 100%? Não. Ele tem as manchas? Tem, porque o jornalista ele é de uma empresa de comunicação. Tá? E aí aquele cara que está começando, eu não sou de uma empresa, o cara é pessoa física, mas ele tem as suas preferências, ele tem o seu partido de preferência, ele tem o seu time de preferência. Quando a gente fala muito jornalista, no meu caso, locutor esportivo que torce para time de futebol. É muito fácil, por exemplo, assim, as pessoas, o que acontece? Deturpar e puxar para o seu lado. Então isso é muito difícil você ser isento. Isso que vocês estão falando aí da ética, ela também, assim, a prática, falar da ética é muito fácil. Agora você praticar, você colocar em prática, e às vezes você, sabe, não percebendo, você não está sendo ético. E na sua verdade você é ético. Para você é ético. Né? Porque o ético é uma questão de, sabe, de panorama, de ótica, né? O que é ético para mim não é para Thaís e não é para você. Como nós dizemos, conversa continua na quinta-feira. Esperamos que Wagner Alves esteja ali também na live. Eu gosto desse tema, hein? Então vamos encerrar, Thaís Ferrari, com você, convidando o que tiver que convidar. Lembrando que o Dionísio falou, gostei, vocês estão de parabéns, fiquem com Deus. Ou seja, quer dizer que ele já foi também. Então, sim, então, encerrando a quinta live. Isso mesmo, nossa quinta live. Queremos agradecer a participação de todos. Isso movimenta, isso enriquece, faz com que a gente tenha mais conteúdo e mais assuntos para tratar com o entrevistado ou até mesmo no nosso debate. Então vocês participem na quinta-feira, que vai ser a live única com esse aspecto de debate. A gente não fez, né, nessa edição, todos foram entrevistados. Na primeira edição a gente fez, na maioria das vezes, só esse debate com a participação de quem estava acompanhando, e dessa vez vai ser sobre o tema ética. Então, na quinta-feira, às 19h10, e na terça-feira e quinta-feira da próxima semana, teremos os últimos dias de lives, infelizmente. Porque minhas aulas voltam na quinta-feira, dia 1º, mas não irei. Então, para mim, a felicidade, já agradeço a Wagner Alves que está aqui, agradeço também a Thaís Ferrari, e para você, eu vou fazer o panorama geral de nós todos aqui. Abraço, valeu, agradeço, e a discussão continue aí no comentário. Nos vemos quinta-feira, 19h10. Até mais. Thank you. Valeu.